Estamos ao vivo, iniciando aí a palestra, mais um dia de semana acadêmica. Espero que todos estejam bem. Assim que forem entrando, vão dando um boa tarde, para a gente saber que está tudo certo. Tem um pequeno delay aí. Beleza? Acho que já deu um tempinho aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou diretor de atividades da Semana Acadêmica da Engenharia Civil. Já moderei ali a palestra da vida após faculdade. E eu espero que vocês estejam gostando da Semana Acadêmica. A gente aqui da comissão está gostando muito. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter uma palestra muito legal com uma sócia da Projeta BIM, uma empresa que já é conhecida por alguns aí da Engenharia Civil da URGS. Então, vamos lá. Essa palestra ela não tem parceria com outro diretório, é só da Engenharia Civil mesmo. Compatibilização e coordenação de projetos, ministrada pela Marina Kasher. Talvez eu tenha pronunciado errado, mas tranquilo. Então, antes da gente começar, como de praxe, a gente vai explicar um pouco sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque a nossa semana acadêmica, ela busca mostrar o papel do engenheiro nas mudanças que a gente espera para a sociedade, introduzindo essas 17 diretrizes que buscam atingir a melhoria da humanidade e do meio ambiente. No caso dessa palestra, o objetivo vai ser o 9. E qual é o objetivo 9? Indústria, inovação e infraestrutura. Essa ODS, ela busca construir infraestruturas resilientes e promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para quem quiser saber mais a respeito ali sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, pode acessar o site agenda2030.org.br e encontrar ali todas as metas dentro de cada um dos objetivos. Tem várias metas, vários indicadores para quem quiser se informar. Agora, sem mais delongas, a gente vai chamar a Marina Kasher para se apresentar, porque eu acho que ela se apresenta melhor do que eu apresentar ela. Tudo bom, Marina? Tudo bem, oi Lucas, oi para todo mundo. Então, boa tarde, pessoal, né? Como o Lucas comentou, eu sou a Marina, sou engenheira civil formada pela URGS em 2018 e eu estou há pouco mais de 3 anos na Projeta BIM. Para contar um pouco, então, para vocês da minha trajetória, eu entrei na URGS em 2011 e desde o início da faculdade eu priorizei bastante os meus estágios, eu trabalhei com infraestrutura, principalmente rodovias, mas tive uma passagem bem breve pela obra para construção civil. Fiz um voluntariado no NOR, fiz intercâmbio. E talvez, assim como vocês, eu estava realmente um pouco perdida no meu direcionamento dentro da engenharia, né, porque a gente acaba tendo tantas opções dentro da civil, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem quais são as opções que realmente existem no mercado de trabalho. Então eu entrei na Projeta BIM quando eu estava no 9º semestre, então eu tinha ainda um ano, né, para a formatura, e no momento da minha entrevista eu descobri que eu não fazia ideia do que a Projeta BIM fazia. E não é como se eu não tivesse pesquisado, né, a respeito da empresa antes da entrevista, mas o conceito de compatibilização e coordenação de projetos, que eram os principais serviços da Projeta BIM na época, eles estavam tão distantes de qualquer coisa que eu tivesse visto na faculdade, não sei, talvez com você seja assim também, que eu não conseguia entender de verdade o que eu ia fazer se eu passasse na entrevista. Então, eu consegui a vaga de estágio, eu comecei auxiliando na modelagem BIM dos projetos aqui dentro da empresa, né, utilizando o Revit, além de já ir aprendendo a compatibilizar, né, a compatibilização de projetos. E ao longo desse ano que eu passei como estagiária, eu comecei a assumir mais responsabilidades, auxiliar na coordenação de alguns projetos. Quando eu me formei, eu fiquei quase meio ano como engenheira, e teve assim, uma combinação de hora certa, lugar certo, né, junto com a minha dedicação, claro, me renderam esse convite, então, para ser sócia da Projeta BIM. E eu espero que para aqueles que, assim como eu, lá em 2017, não fazem ideia do que significa compatibilização e coordenação de projetos, ou tenham dúvidas, né, do que seja esse tipo de serviço, a minha conversa de hoje possa ajudar um pouquinho vocês. Então, era isso. Não sei se o Lucas pode colocar, claro, talvez na tela daí a apresentação.
Claro, daí tu fica aí na câmera de cima, o pessoal só vai enxergar esses retângulos pretos aí e tudo certo. Tranquilo. Podemos iniciar. Deixa eu iniciar aqui, então. Deixa eu ver se tá funcionando meu controle aqui. Bom, antes disso, né, sobre a Projeta BIM, a gente é uma empresa de soluções de engenharia, soluções práticas e inovadoras para os principais problemas que a gente observa na concepção dos projetos e na construção. Então, compatibilização e coordenação de projetos, que são dois dos nossos assuntos de hoje, fazem parte dos nossos principais serviços. E a Projeta BIM, ela também faz parte do grupo Simon Engenharia, que conta com a Sim Projetos, que oferece soluções de projetos estruturais, e a Raise, que presta serviços de escaneamento com nuvem de pontos. Para quem ainda não sabe, depois eu converso um pouquinho e explico um pouco o que seria essa nuvem de pontos. Que eu estou com uma certa dificuldade. Bom, sobre os nossos serviços, então, né, além de compatibilização e coordenação de projetos, a gente tem a modelagem BIM executiva dos projetos, que é onde basicamente a gente transforma os tradicionais projetos 2Ds, né, em modelos tridimensionais. Também existe o planejamento 4D, que é quando a gente adiciona a dimensão tempo a esse modelo 3D, né, o que permite que a gente visualize como que o cronograma da obra está interagindo na construção. O orçamento 5D, né, que nos contratos que a gente prestou com esse serviço, a essência era vincular os preços dos insumos e das composições aos elementos desse modelo e conseguir extrair um orçamento. E a gente também presta bastante o serviço de gerenciamento de projetos e gerenciamento de obras. Né? No gerenciamento de obras, a gente é responsável efetivamente por gerenciar a obra, né, no canteiro, e a gente acaba fazendo uso de todas essas ferramentas. Então, a Projeta BIM está envolvida, ela oferece soluções desde a concepção dos projetos até a entrega do empreendimento final. Para quem talvez ainda não entenda muito bem do mundo BIM, né, para entregar todas essas soluções, além do nosso conhecimento técnico, o processo que envolve todos esses serviços é o BIM. Para quem ainda não conhece, BIM é a sigla para Building Information Modeling, que ele é um processo que é baseado na modelagem tridimensional dos projetos. Ele proporciona várias possibilidades e ferramentas diferentes para que, além dessa visualização 3D do projeto, né, a gente possa utilizar esses modelos para planejar, para extrair quantitativos, para compatibilizar, para gerenciar o projeto, né, desde o projeto até a execução de obras. Então, o ganho que a gente tem aqui, o ganho que a gente tem com o BIM, ele é muito grande. Porque em vez de eu estar olhando para cada projeto separadamente, né, num papel, num PDF, no AutoCAD, numa forma de uma planta baixa, né, eu vou estar precisando unir todas essas informações e todas essas disciplinas na minha mente para entender o que está acontecendo com o projeto. Com o BIM eu já tenho isso num elemento tridimensional, né, onde eu posso ver todas as disciplinas juntas e posso compreender as especificidades desse projeto e a interação entre todas as instalações, entre todos os complementares. E como eu comentei antes, assim, não para por aqui, né? O modelo 3D, ele é apenas uma porta de entrada para todas essas soluções que a gente pode ter com o BIM, que é a compatibilização mais acurada dos projetos, que é a extração dos quantitativos, o planejamento 4D, medição, acompanhamento de obra, né? Todos esses escopos, eles nascem com o modelo BIM tridimensional, mas eles não param nele, tá? Então, entrando bem agora no nosso assunto, né, isso é só uma introdução, assim, para conhecer um pouco do que é a Projeta BIM, o que a Projeta BIM faz e o que é o BIM para quem ainda não sabia. Então, o que é a compatibilização? O compatibilizador, né, ele é alguém que tem uma visão global de todas as disciplinas, né, quem vai analisar como que uma disciplina está interagindo com a outra, se os projetos estão conversando entre eles, se o pilar que o estrutural está colocando no projeto está de acordo com o projeto arquitetônico, se o vão que eu preciso para instalar uma esquadria está certo no projeto de modulação de blocos, né? Se meu projeto elétrico, por exemplo, está considerando alimentação para a bomba do projeto sanitário, né? Todas essas interações entre as disciplinas fazem parte do papel do compatibilizador. Né? Super ampla a atuação desse compatibilizador, ele se envolve em todos os projetos do empreendimento. Eu sei que era um gifzinho ali, né, que estava passando com todas as disciplinas. Outra questão importante, então, de compatibilização é basicamente identificar conflitos. Né?
Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, caso ainda não esteja bem claro. Aqui nessa imagem de cima, a gente tem uma rede pluvial enterrada que está conflitando com uma viga e com um bloco de fundação. Algum de vocês poderia dizer, mas é super fácil, lá na hora da execução, eu vou pegar essa tubulação e vou fazer passar por baixo da viga. E para quem não conhece, as redes enterradas, elas formam como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, simplesmente eu baixar a cota de nível dessa minha rede, nesse ponto, pode ter um efeito cascata em uma série de outras instalações. Não ser tão simples assim, só chegar ali na hora e baixar essa tubulação, né? Porque toda essa rede pluvial, ela precisa ir por gravidade até a rede da prefeitura, a rede da rua. Então, é um conflito importante, não é tão simples assim. Nessa imagem ali da esquerda, pelo menos para mim da esquerda, não sei se às vezes fica espelhado aí nesse programa, Lucas, mas nessa aqui a gente tem ali indicado os conflitos, né, e as caixas de esgoto. É algo bem comum, um dos nossos principais, assim, conflitos de instalações, né? Imagina que eu tenho uma parede de um banheiro coletivo com várias pias e a tubulação do esgoto está embutida nessa parede de alvenaria, mas embaixo dessa parede eu tenho uma viga. Então, é exatamente esse caso. A tubulação está embutida na parede, ela vem descendo pela esquadria e ela chega e conflita com uma viga embaixo. Então, é um conflito bem tradicional. Ou nesse outro que a gente tem uma esquadria, são 2 tubulações de água em que o projetista não percebeu, quando estava lançando a rede, que tinha uma esquadria ali. Então, a tubulação ela vem pelo teto e na hora de descer pela parede, na verdade, ela está descendo pela esquadria e é um conflito bem visível. Só avisando, Marina, no slide esquerda é esquerda. Tá ótimo, então posso continuar com o meu esquerda e direita, sem problemas. Nesse outro aqui, então, na esquerda, a gente tem essa série de dutos de climatização e de ventilação em que a gente não tinha altura livre no entreforro, né? Ou seja, acima do nível do forro e até o fundo das minhas vigas, a altura que eu tinha era insuficiente para passar esse monte de instalações. Então, esses dutos batiam nas vigas. Era um conflito bem importante, bem significativo. Ou nessa imagem da direita, a gente tinha uma rede de recalque de esgoto, das bombas, né, que ela saía exatamente no mesmo ponto em que a rede de dutos de exaustão do estacionamento. Então, assim, todos esses exemplos que eu dei agora são exemplos em que o compatibilizador, né, que é papel do compatibilizador, de identificar esses conflitos. E além, então, de identificar dessa avaliação direta dos projetos, né, das pranchas mesmo, que se tornam modelos, né, independendo se a gente está fazendo uma compatibilização em BIM, também é papel do compatibilizador identificar a falta de informação nos projetos. Então, nessas imagens superiores ali, que eu tenho um checkzinho de certo, né, a gente tem um exemplo de um projeto em que a gente tem todas as informações suficientes. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui a gente tem a informação do material. Então, eu sei ali que aquela rede ela é uma rede com um PVC, linha predial ou linha de série reforçada. Já na imagem de baixo, eu sei que eu tenho uma rede de água fria, de água quente, mas eu não sei que material é esse. Então, assim, é papel também do compatibilizador avaliar se todas as informações que a construtora precisa para orçar, para comprar e para executar, elas estão no projeto. Essa falta de informação de um material não vai me causar um conflito físico ali no modelo, né? Eu não vou encontrar esse tubo, não é porque ele está batendo em outra instalação, mas é uma falta de informação que faz com que quem estiver cotando, orçando, comprando, não vai conseguir fazer seu trabalho. Precisa dessa informação, está faltando essa informação. Analisar as diretrizes de briefing em relação aos projetos, outro papel da compatibilização. Quando um projeto é concebido, é papel de quem está idealizando esse empreendimento, ou seja, do cliente, da construtora, fornecer todas as diretrizes básicas do projeto. A arquitetura precisa saber se o cliente aceita que se coloque uma parede de drywall no empreendimento ou se ele vai usar só alvenaria. O estrutural precisa saber se o cliente aceita usar uma estrutura tradicional, ou se ele pode prever uma laje nervurada, né? Se os eletrodutos vão ser embutidos, vão ser aparentes, se a tubulação de água vai ser com PPR, com PEX, tudo isso são informações que quem vai vender esse empreendimento, quem vai construir ele, precisa fornecer para os projetistas. Então, tem uma série de questões que precisam vir nos documentos e é isso que a consultora precisa dar. Ela precisa dar um briefing
um briefing de projeto. Então, nesse caso aqui, o que a gente tinha? O briefing, ali em cima a gente tem, né, o briefing de projeto, dizia que não seriam utilizados blocos de concreto nesse empreendimento. Mas o projeto arquitetônico colocava lá claramente que uma das paredes era em bloco de concreto, ou seja, isso é uma incompatibilidade de briefing, que nós, como compatibilizadores, fizemos um apontamento, que o projeto arquitetônico não estava seguindo o briefing do cliente da construtora. Então, assim, esse é o papel, né, do compatibilizador, é o que o compatibilizador deveria estar fazendo. Agora, por que compatibilizar? Porque parece que nunca se falou tanto assim sobre compatibilização. Parece que é algo que está surgindo para valer agora. Eu sinto isso. Tem gente que acha que compatibilização nasceu com o BIM e com os modelos 3D, o que não é verdade. Tem gente que fala, mas antes sempre se resolveu sem compatibilização, a obra resolvia, por que eu não posso continuar fazendo, assim? Então, por que compatibilizar? A compatibilização, ela antecipa dúvidas e ela antecipa faltas de definições, além de antecipar conflitos. Como eu comentei antes, o projeto não dizer qual o material da tubulação não vai causar um grande impacto na obra, um problema físico, um conflito físico, mas vai fazer com que alguém que quis comprar ou que quis orçar essa tubulação perca tempo ligando para o projetista, confirmando com o pessoal da execução, validando informações sobre qual é o material certo. Um impacto em obra, um problema de compatibilização, ele não significa só retrabalho, não significa só quebrar a parede, furar uma viga depois de pronta. Perder tempo, consumir horas de um profissional, e atrasar um cronograma, ele também são impactos muito grandes, impactos que uma boa compatibilização vai conseguir evitar. Então, aqui nessas imagens, por exemplo, a gente tinha um eletroduto que estava conflitando com as tubulações, Você consegue ver ali na esquerda, no corte atualmente, tinha um eletroduto, assim, era uma rede de entrada de elétrica que conflitava com outras instalações. Então, eu não podia simplesmente baixar todo esse ramal, porque eu tinha problemas de pé direito e num outro canto, assim, eu já tinha algumas furações que precisavam ser assim, eu não conseguia baixar todo esse ramal de elétrica. Então, como que a gente conseguia solucionar? A gente aumentou nessa solução, na direita é a nossa solução. A gente aumentou aquela caixa de passagem, tinha uma caixa de passagem de elétrica, que, por exemplo, tinha 15 centímetros, passou até agora 25. Então, a tubulação ela vinha mais alta, chegava na caixa e derivava um pouco mais baixa. Poderia ter sido resolvido em obra essa questão? Poderia, Alguém ia chegar lá e resolver, não ia executar batendo um tubo no outro, Só que, qual é a principal diferença aqui? É que na hora de comprar, na obra, já vai estar lá, você vai ter comprado uma caixa com uma altura de 25 e tu vai ter comprado outra caixa com altura de 15. Tu não vai precisar fazer uma gambiarra na obra, vai chegar já os produtos exatamente que tu precisava que estivessem lá à tua disposição. Então, essa é a principal ideia de compatibilizar, Redução de custo e melhorar o produto final. Mais uns exemplos aqui. Eu tenho um alarme de incêndio, nessa imagem da esquerda. Ele estava no projeto a 2,20, mas o meu forro de arquitetura também estava a 2,20. E eu identifiquei isso no momento de compatibilização, Então, aqui, assim, esse aqui é o acionador do alarme, mas o alarme tem um acionador, embaixo, onde a pessoa vai tocar, e o sonoro, e luminoso acima aqui. Por alguma norma de incêndio, ele precisa estar entre 2, 2,20, tem algumas limitações. Ele estava exatamente no mesmo lugar do forro. Alguém pode dizer, tudo bem, vai chegar lá na hora, ninguém vai executar desse jeito, vai botar um pouquinho mais para baixo do forro e tá tudo bem. Só que é uma questão de sequência, o forro ele vai ser executado na obra muito depois do momento em que alguém deixou a caixinha da elétrica para passar a fiação para esse alarme. Ninguém, quando estava lá alocando a caixinha da elétrica para passar essa fiação, pegou a planta de forro para conferir se ia bater o forro naquela altura. Ele vai descobrir isso quando ele for instalar e estiver batendo um no outro. Então, assim, não é que não tenha solução depois na obra. Tem. Vai levar mais tempo, vai custar mais caro. E se nesse caso o alarme precisasse estar a 2,20, eu não tinha outra possibilidade. Por norma, precisava estar a 2,20 e o meu forro eu também não consigo subir ele porque eu tenho outras instalações. Bom, é um problema sério para resolver depois de já ter metade das instalações executadas. E é algo que a gente pode identificar na compatibilização, ainda em etapa de projeto. Ou esse exemplo da lateral ali é um furo,
numa viga que não foi previsto. Né? Então, assim, tem solução? Tem. Tu chega lá na obra, tu contrata uma empresa que faz furação, tu contrata a broca diamantada e faz um furo em loco. Tu vai ter que validar com o projetista, né? Tu vai ter que gastar dinheiro para isso, tu vai ter que validar com o estrutural, mas tu poderia ter feito antes, tu poderia ter deixado uma esperazinha, tu poderia ter deixado ali um caninho na viga, o estrutural já validou a nível de projeto, já está no detalhamento daquela armadura e tu não tinha essa dor de cabeça. Isso poderia ter sido feito, se tu tivesse compatibilização, se tivesse uma etapa de projeto. Então é uma das... São vários os benefícios que a gente tem, né, em uma boa compatibilização. O Lucas estava fazendo uma cara feia, tá ruim o meu áudio, a cara feia era pro problema da imagem. Era pro problema, porque eu tô convivendo com isso agora e realmente é muito complicado isso em obra. Bah, é um Sim. inferno, cara. Não, exato, a furações é uma das principais, assim, é um dos principais problemas que tranquilamente, assim, daria para resolver de uma maneira muito fluida e muito... Não é fácil resolver, mesmo a nível de projeto. É claro que é uma série de informações. Eu não estou dizendo que uma ou outra furação não vão precisar ser feitas na obra. Elas, tudo bem, eu vou ter, mas eu não vou ter um pavimento inteiro de furação, não vou ter um pavimento inteiro reforçado, entende? O gasto que eu vou ter para reforçar a viga, porque eu não vi que eu tinha que furar, agora estou tendo que furar um monte de viga, e isso é um problema estrutural. Então, tem níveis, assim, de problemas. Eu ter alguns furos em obra é totalmente aceitável, mesmo com uma boa compatibilização. Agora, nenhum furo, furar um pavimento inteiro é algo que eu não aceito, assim, no momento atual da vida de projeto. Né? Mas tem outro exemplo aqui para vocês, né? Ainda sobre esse assunto de obra, né? Que eu não desmereço a capacidade de uma equipe de obra em solucionar um problema em campo, sabe? Se resolve muita coisa em obra. Né? Até algumas vezes as situações que a gente pensou de um jeito e a obra resolveu de outro jeito e ficou melhor, acontece também. Né? Mas, por outro lado, as coisas no canteiro, elas precisam ser resolvidas de uma maneira rápida, com o material que tu tem ali disponível. Né? O custo de um dia de atraso em obra, com uma equipe mobilizada, com equipamento locado, material comprado, ele vai ser sempre superior ao custo de uma compatibilização, ao custo de uma equipe de projetistas. Se eu estou concebendo um projeto, se eu posso alterar informações, dimensões, estudar, ver o modelo 3D, eu tenho condições de dedicar mais energia e mais tempo para uma solução inteligente, né? Eu não preciso de algo tocado, assim, ali na hora, acho que vamos fazer desse jeito. Né? E nem sempre é fácil solucionar em obra. Né? Às vezes a solução ela é tecnicamente fácil no final, mas para chegar nela eu precisei gastar tempo, precisei gastar dinheiro. Nesse caso aqui das imagens, a gente tinha uma super restrição, assim, de pé direito, né? Todas as tubulações precisavam sair juntas no mesmo cantinho do empreendimento. Era bem caótico, né? Então, alguém pode pensar, tu só vinha e baixava a tubulação e pronto, era isso. Mas quando tu tem restrição de pé direito, quando tu tem todas as tubulações do empreendimento saindo no mesmo lugar, é literalmente um quebra-cabeça. Então, assim, se eu chegasse lá na obra e baixasse uma tubulação de esgoto num canto, ia impactar lá na furação que eu já tinha deixado na minha cortina. Então, assim, quebra-cabeças assim, tu precisa, tipo, fazer muito, muito certinho, muito na etapa de projeto e chegar na obra, assim, não é tão simples de solucionar. Né? Em projeto, na compatibilização, é só apagar uma linha, deletar um elemento. Né, na obra pode significar um retrabalho de instalações, um furo novo na estrutura e a última coisa que a gente quer, que é esse tipo de problema no canteiro. Ô Marina, eu verifiquei ali, pode voltar um slide ali. Quando tu falou em quebra-cabeça, eu vi ali que tinha algumas tubulações que pareciam ser de esgoto, assim, e é mais quebra-cabeça ainda porque as tubulações de esgoto, elas têm inclinação também. Isso, então, não, exato. Não é um sobe e desce que tu pode sair fazendo, que nem com elétrica, né, por exemplo. Então, tipo assim, no 2D a gente consegue ver na horizontal e tudo, e não, isso aqui 2 centímetros acima, 2 centímetros abaixo, mas só que com a inclinação às vezes é muito significativa e elas se chocam mesmo assim. Muito, é bem mais difícil pensar no 2D, né, com a inclinação, tem que ficar fazendo conta, aqui ele tá tanto, mas deve inclinar tantos por cento, sim, tu coloca isso no modelo e fica muito mais interessante, né. E daí, nesse caso aqui, a solução foi, bom, as redes de duto de ar-condicionado, de climatização, podiam fazer um jogo de, aqui vem por cima, desce e depois conecta aqui em cima. Então, claro que tu valida com o projetista de climatização isso, porque daqui a pouco a máquina que ele está prevendo ali precisava ser um pouquinho mais forte para atender todos esses desvios, mas ok, soluciona, mas ele já especifica diferente. Né? Então, é realmente o quebra-cabeça. Assim, e que, claro,
trabalhando com modelo é algo que não se compara, né, com as possibilidades que a gente tem para trabalhar. Nesse, assim, no meu último exemplo, né, nessa questão de compatibilização, de por que compatibilizar, para entregar um produto final de maior qualidade, né, e qualidade eu considero um conceito bem amplo, porque agilizar a obra é qualidade, reduzir desperdício de material é qualidade, evitar retrabalho é qualidade, né, entregar um produto que o cliente fique satisfeito é qualidade. E nesse caso aqui, os projetos estavam prevendo a colocação dos reservatórios em lugares que ficava visível, de dentro de outra parte. Assim, era um empreendimento bem grande, né, então a gente tinha, digamos que de um setor, assim, olhando pela janela, eu conseguia enxergar a cobertura do outro setor, assim, desse colégio. E daí eu enxergava os reservatórios. Você estava ali, essa imagem da direita é tipo uma imagem do modelo, eu olhando pela janela, né? Eu estou no corredor ali de salas de aula, olho pela janela para o outro prédio e estou enxergando o outro prédio com um reservatório na cobertura. O que é algo desagradável, assim, o cliente não queria isso, ele não queria ter que encarar ali uns reservatórios gigantes na cobertura. Então, o que a gente fez? A gente estudou no modelo outros locais para esses reservatórios, a gente conseguiu achar um local ainda naquela cobertura ali da imagem da esquerda. Vocês podem ver que tem assim sugestão 1, sugestão 2, sugestão 3, né, onde o projeto do hidro locava, onde a arquitetura locava. A gente conseguiu achar um espaço que era menos visível, né, que ficava mais escondido. E volto a dizer, alguém poderia dizer, tudo bem, mas ia chegar lá na obra, eles iam colocar o reservatório, alguém ia olhar e ia dizer, não quero aí, coloca no outro lugar. Ia se resolver também mesmo sem ter compatibilização. Sim, mas nesse caso específico, a laje em que a gente está colocando esses reservatórios, ela é uma laje mais espessa, ela tem outra armadura, ela está preparada para receber a carga desse reservatório. Então, eu não poderia fazer isso lá na obra, na hora que fosse colocar o reservatório, porque a única laje preparada seria aquela ali. Ou eu ia gastar dinheiro reforçando uma outra laje para conseguir trocar o reservatório de lugar. As redes já estariam todas executadas para levar para aquele cantinho. Então, não é simples resolver, se resolve na obra, mas não é simples resolver. Nesse caso, a gente resolveu ainda em etapa de projeto, a laje que foi reforçada no lugar certo que o cliente queria, e se solucionou o problema. Porque, assim, toda obra fica pronta, toda obra é entregue no prazo ou não, no custo ou não. E talvez para quem só enxergue ela de pé, pronta, fique bem difícil imaginar a quantidade de problema que foi preciso resolver em campo, a quantidade de tempo que foi gasto e que podia ter sido reduzido. E eu falo reduzido, porque eu considero assim, uma utopia achar que tudo se resolve em etapa de projeto e a compatibilização se resolve tudo. De diminuir os retrabalhos, né, de tentar ao máximo evitar esse tipo de problema em canteiro. A quantidade de tempo e dinheiro que pode ser reduzido com uma compatibilização de projetos. Então, assim, eu confio, não é só porque faz parte do nosso escopo, do nosso trabalho na empresa, mas eu confio muito no serviço de compatibilização. Eu acho que agrega demais para a qualidade da obra. De novo, por que compatibilizar projetos? É para evitar esse tipo de situação, né, sendo assim situações mais grosseiras. Né? Eu acho que vocês conhecem, então, aqui nessa imagem da esquerda, vocês talvez estejam familiarizados com o conceito de uma porta corta-fogo. Né? Uma porta corta-fogo, que tu vai fechar essa porta e ela faz o que? Ela veda, né, as questões de fogo. Então, tu tem uma porta corta-fogo que, ironicamente, tem uma tubulação de hidrante, por exemplo, passando por ela. Ou então, ali nas outras imagens, tu tem vigas, né, sendo totalmente quebradas para passar uma tubulação, para passar um eletroduto. É claro que aqui eu estou falando de situações bem esdrúxulas, assim, bem exageradas. Mas acontece, sabe? Não é uma... Pode ser que não aconteça na nossa realidade, ou não acontece, talvez, nos clientes que procuram e que se preocupam em contratar uma compatibilização, uma coordenação, mas tem obras que fazem esse tipo de coisa. E eu não consigo achar que vale mais a pena esse tipo de atitude do que dedicar mais tempo, mais dinheiro e mais atenção para a etapa de projetos. Porque para evitar isso aqui, de todas essas imagens, eu só preciso disso aqui na etapa de projeto. Eu preciso de uma planta, aqui na direita eu tenho uma planta de furação. Se alguém não conhece, como é que funciona para fazer furos de uma maneira inteligente na estrutura e sem gastar tanto dinheiro? Na hora que tu tá montando a forma antes da tua concretagem, né, tu vai deixar em cada uma das vigas os
as esperinhas, assim, por um tubo de 100, às vezes a empresa prefere, vai lá, pega um tubo de 150 de PVC, corta e coloca na viga ali. Na hora que concretar, vai concretar tudo em volta e não vai concretar aquele tubo. Quando desformar, vai ter um furinho ali feito pelo aquele tubo de 150, eu vou passar já por ele depois a minha tubulação de esgoto. Então, isso a gente chama de planta de furação ou planta de marcação, em que todas as instalações, todos os projetistas marcam, né, no seu projeto, entregam uma planta de furação com todos os pontos em que eles precisam de passagem de viga. Ou, por exemplo, o projetista elétrico, quando tem eletroduto embutido, ele entrega uma planta de marcação onde todos os eletrodutos deles que precisam ser colocados antes da concretagem. Então, planta de furação e planta de marcação, elas são utilizadas pela equipe de obra antes da concretagem. Então, para montar a tua forma. E basicamente, o que a gente tem de resultado final é isso aqui que a gente tem nessa imagem. Então, à esquerda é um exemplo da planta de marcação, uma cor para cada disciplina. E na esquerda, a gente tem todas as tubulações passando certinho no seu furinho, sem precisar fazer trabalho depois na hora da obra. Que, eu volto a dizer, acho que vale muito mais a pena do que fazer esse tipo de solução e de gambiarra. Ô, Marina, eu tenho uma dúvida. Esse projeto em 3D... Esse na esquerda? Bem, certo? Esse é um que o projetista até entregou. Foi recebido em BIM já. Tá. Não, é que eu vi que tem algumas até rotinas no Dynamo que pode ser gerado para fazer essas furações automáticas. Sim, se tu já faz o teu próprio projeto de instalações no Revit, por exemplo, né, tu consegue de uma maneira muito mais rápida, talvez, gerar já essas marcações, né, criando regras, enfim. Então, acho que nesse caso aqui não foi nosso, né, o projeto, mas tem uma série de possibilidades mais, enfim, inovadoras e modernas que pode ser utilizado e utilizar o software. Mas, de qualquer jeito, volto a dizer que também isso sempre existiu. Desde o mundo 2D, fazer uma planta de furação nunca foi tão crítico assim. Então, mas sim, tem várias possibilidades assim, tecnológicas para gerar. E nesse caso foi o próprio projetista que já entregou, né, dessa maneira. Eu queria falar um pouco sobre, justamente, agora a gente, né, falou, tu até trouxe assim, em 3D, inovação, modelo, né, e eu queria puxar um pouco esse comparativo do 2D e do 3D. E o que acontece, né, a compatibilização de projetos, ainda que tenha tomado uma proporção maior atualmente, ela não nasceu junto com o BIM. Ela está correndo aqui. Ela não nasceu junto com o BIM, junto com os modelos 3D, né? Ela sempre existiu. Só que ela era feita pela análise de planta e documento e principalmente por sobreposição de projetos em CAD. Então, esse gifzinho aqui que eu mostrei é tipo isso. Tu vai colocando um em cima do outro. É o que a gente faz com os modelos, né? Você vai botando um layer para cada coisa e sobrepondo tudo. Tá? Então, não quer dizer que não é que ela não existia antes, ela não nasceu com o BIM. Compatibilização é um conceito de avaliação de projeto mesmo. Por exemplo, trouxe alguns exemplos aí desse mundo de 2D e de 3D, né? Que eu cito que modelar não é compatibilizar, né? Porque muita gente relaciona o software, né? Relaciona o BIM com compatibilização de projetos. Não é porque tu tem um 3D que tu vai ter tudo compatibilizado, né? Não é porque tu tá aprendendo Revit, ArchiCAD ou qualquer outro software de modelagem que tu tá aprendendo a compatibilizar. Nesse caso aqui, a gente tinha uma vaga de garagem embaixo de uma rampa, né, o pé direito da rampa até que estava bem ok para ter aquela vaga, mas para entrar na rampa, tu precisava passar por baixo de uma viga com 1,85 de altura. O fato de eu ter um modelo 3D permitiu, sim, que eu encontrasse esse problema com muito mais facilidade, mas precisou de uma análise, de um olhar crítico de quem estava compatibilizando, né? Não era só saber modelar para o problema aparecer. Podia ter sido visto isso numa compatibilização 2D, até podia, né? Seria, eu acho, um pouco mais difícil, mas poderia. Então, aqui o caso é que não é porque eu tinha um modelo que eu automaticamente achei o problema. Eu preciso dessa avaliação crítica. Outro exemplo, né? Atualmente, a gente tem um grande número de contratos em que a gente já recebe os modelos BIM desenvolvidos pelos projetistas em vez de modelar.
Então, por exemplo, essas imagens mostram que projetar em BIM não é suficiente para garantir a qualidade dos projetos. Esses eram os modelos BIMs projetados pelos, né, que a gente já recebeu, assim, já vieram, assim, dos projetistas, e eles vieram conflitando com pilares e conflitando com vigas. Se um projetista de instalações trabalhava no CAD apenas lançando risco, sem olhar para a estrutura, sem se preocupar com o que ele estava lançando, é possível que mesmo no BIM ele continue com o mesmo padrão. Modelar em BIM não transforma ninguém em alguém mais proativo ou mais responsável. Tá? Existem excelentes profissionais que trabalham em CAD, existem excelentes projetistas que trabalham em BIM, e existe o oposto, tanto em CAD quanto em BIM. O modelo, ele não faz milagre. Outra questão, que modelo não substitui planta baixa. Eu acho que desde que começou a se falar de modelo, né, tem quem defenda que agora, que a maioria dos projetos já são desenvolvidos em BIM, eu não preciso me preocupar tanto assim com a planta baixa, né, com o documento, e a gente discorda bastante disso, porque o modelo ele serve para muita coisa, né, vou até ser repetitivo, eu falei, ele serve para quantitativo, para compatibilização, né, para planejamento 4D, para acompanhamento de obra, né, mas assim, tanto o modelador quanto o projetista, eles precisam ter responsabilidade nessa tarefa, né? Precisam fazer com que o modelo replique cada vez mais a realidade. Mas o detalhamento de uma camada de impermeabilização, ele não precisa estar no modelo. Né? Eu preciso do documento, do PDF mostrando as camadas. O modelo é excelente para visualização, mas eu preciso do texto, do detalhe da linha de chamada. Né? E é isso que o PDF que a planta baixa me dá. Então, a gente concorda, assim, a gente acredita que a gente precisa continuar colocando tempo, qualidade, né, e responsabilidade, né, na geração das plantas, que não é porque agora se trabalha com modelo que eu não preciso me preocupar com o 2D, que é o que realmente vai estar na mão do pessoal de campo. Né. Então, assim, eu falei do 2D, do modelo, mas é claro que o modelo 3D traz benefícios enormes, né? Aqui é um comparativo de sobreposição de pranchas, né, de projetos em 2D, e nesse outro lado o ganho que a gente tem em poder ver as instalações todas juntas no mundo tridimensional, que é muito mais fácil. Né? Enquanto no 2D, de uma maneira bem exagerada, o que a gente tem é esse emaranhado aí de linhas e de cores, né? No 3D a gente vai ter isso aqui, vários modelos, mais clareza, mais facilidade na visualização e na manipulação das informações. Aqui, por exemplo, eu tenho a planta baixa de climatização e a planta baixa de hidro. E quando a gente vê no 3D, a gente enxerga a volumetria, a gente enxerga quanto ocupa no entrefogo, os possíveis conflitos. Né? Aqui tem a planta de hidro, a planta do estrutural. Quando eu junto os dois e vejo isso no 3D, eu consigo ver a tubulação cruzando a viga, aquela tubulação que estava cruzando a viga na diagonal, que eu não tenho furo. Então, esse aqui eu gosto muito, que na planta baixa aparecem algumas tubulações, né? Isso aqui é uma rede de piscina, todas instaladas no mesmo nível, super simples, e que no 3D a gente tem uma série de desvios por baixo da rampa, muito mais conexões do que a gente tinha no 2D. Se eu orçar esse projeto aqui, pela planta baixa, pelo 2D, eu vou estar considerando a situação real? Não. Eu tenho uma complexidade muito maior desse sistema, tem muito mais curvas, muito mais tubulação do que aparece no 2D. Isso eu consigo ver no modelo tridimensional. Nesse exemplo aqui, é exatamente o ganho que a gente tem da terceira dimensão. Né? Em planta baixa, não fica claro, de uma maneira rápida, que a gente não tinha altura suficiente para instalar os reservatórios nessa sala, mas é quando a gente coloca no 3D, a gente vê que não tem pé direito para isso. Esse é nosso primeiro tópico, então, que era sobre compatibilização. A gente tem dois mundos aqui. Então, eu espero que para as pessoas que nem eu, quando fiz a entrevista na Projetabem, não fazia ideia do que era compatibilização de projetos, que isso tenha dado uma clareada um pouco nos conceitos, tá? E no que se faz para compatibilizar um projeto. Quanto à coordenação, então, é um pouco mais... A compatibilização, né, o que a gente viu até agora, ele pode ser considerado como mais uma disciplina nesse processo. Eu vou ter o arquitetônico, o estrutural, as instalações e a compatibilização.
Então, todos os elementos principais do meu fluxo de concepção e desenvolvimento de projeto envolvem o cliente, que é quem está contratando, né, propondo esse empreendimento, os projetistas, e a compatibilização. Mas quem é que conduz esse fluxo? Quem conduz essa comunicação, quem conduz esse diálogo e essa troca entre esses personagens é o coordenador. Porque ainda que o coordenador e o compatibilizador, eles tenham uma interação grande, né, ainda que eles sejam um time no que diz respeito à revisão e ajuste de projeto, eles têm responsabilidades bem diferentes. Onde normalmente acontece a confusão? O coordenador, ele pode ser o próprio cliente. Existem construtoras que coordenam internamente os projetos. E o coordenador, ele pode ser, inclusive, um projetista, pode ser, por exemplo, arquitetura, o escritório de arquitetura também coordena projeto. Ainda que eu tenha visto isso acontecer bem menos, né, ultimamente. Ou então, o coordenador pode ser um personagem externo, mais neutro nesse fluxo, que é o caso da Projeta BIM. É uma contratação externa de coordenação de projetos. Resumindo aqui o papel do coordenador, né? O coordenador é quem facilita e conduz essa comunicação durante o fluxo de projetos. É ele que alinha as diretrizes com o cliente, né? Lembra que eu comentei antes no início que tinha aquela questão do briefing de projeto? Nem sempre a consultora tem essas diretrizes bem definidas e faz parte do papel do coordenador instigar essas perguntas, fazer com que os projetistas tenham todas as informações necessárias para desenvolver o trabalho deles. O cronograma de projetos é um dos documentos mais importantes que o coordenador elabora e controla, né? O problema mais comum que a gente enfrenta nos contratos, em que a gente tem o serviço só de compatibilização de projetos e não existe a figura de um coordenador ativo, é a falta de controle e de cobrança nessas entregas. Porque o fluxo se perde, os prazos se dilatam, né? E quem está envolvido no projeto perde a confiança no andamento. Parece que não tem ninguém aí, sabe? Não tem ninguém cobrando. E o coordenador é quem direciona também as tomadas de decisão, né? A gente busca com os projetistas o apoio técnico. Mas às vezes eu tenho um caso, eu tenho aqui uma tubulação, tem um duto de climatização de um lado, uma elétrica do outro, eles estão se batendo, quem é que vai mudar? Bom, às vezes o coordenador precisa chegar como aquela pessoa que diz, não, tu faz isso e tu faz aquilo. Ele vem com a tomada de decisão. Né? Ele que acompanha e que direciona e que cobra o relatório, que o relatório de compatibilização seja resolvido também. Né? É papel do compatibilizador dizer, bom, aqui eu tenho esse e esse conflito. Mas só isso. Não vai ser ele que vai resolver o conflito, quem vai resolver é o projetista. E não é ele que vai cobrar e que vai dar prazo, é o coordenador. Então, são papéis distintos e bem definidos. Eu vejo o coordenador como um grande parceiro do contratante, porque ele que sabe as demandas do cliente, ele sabe as necessidades dos projetistas, e com isso ele consegue montar a estratégia de desenvolvimento desse projeto. E eu falo de estratégia porque eu não considero que existe uma fórmula padrão. Eu preciso avaliar quem é a equipe que está envolvida. Eu acho que um bom coordenador, ele precisa conhecer o seu cliente, ele precisa conhecer o arquiteto responsável, os projetistas, e ajustar a forma de trabalho e o jeito de lidar, dependendo de quem são esses personagens. A coordenação de projetos é um eterno jogo de cintura. Tu aperta de um lado, né, vai ali ajustando até agradar, não agradar todo mundo às vezes, né, mas até chegar no resultado final. Então, assim, depende da minha equipe, depende da expectativa de prazo que o meu cliente tem, da complexidade do empreendimento e da disponibilidade de investimento para se chegar numa estratégia de coordenação de projetos. O cronograma de projetos que eu comentei antes, ele é um dos principais, né, documentos da coordenação. É nele que eu defino os prazos, que eu organizo as etapas de projeto, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, né, em que eu defino o sequenciamento das disciplinas também. Porque, por exemplo, o projeto estrutural, ele precisa de um projeto arquitetônico para poder ajustar o projeto dele. Então, aqui existe uma tarefa que é predecessora da outra e isso precisa ser organizado e respeitado. Eu digo assim com convicção que um dos grandes motivos que atrasam e atrapalham o fluxo de projeto é a solicitação de mudança do cliente. Total, assim, isso é bem relevante. Porque eu entendo que comercialmente, às vezes, é necessário tu ter alguma mudança. Precisou mudar um espaço, o mercado está pedindo algo diferente, mas é fundamental que o cliente saiba que isso impacta em prazo e talvez em aditivo. E para reduzir essa necessidade de alteração, esse monte de surpresa que às vezes a gente tem, é fundamental que o cronograma ele considere alguns marcos de aprovação do projeto pelo cliente. Que ele tire um momento para olhar com atenção e para validar essas propostas.
e ainda essa questão de melhoria contínua, né? Eu acho que essa premissa vale para quase tudo na vida. A gente encaminha de uma maneira, a gente avalia os resultados, revisa se funcionou, se não funcionou e tenta de uma maneira diferente. Ser coordenador de um projeto é saber ser resiliente com o fluxo, né, e com as pessoas. Querendo ou não, tu tem que ter humildade em alguns momentos para admitir, bom, eu errei nessa estratégia, não tem dado certo desse jeito, acho que a gente tem que mudar e tem que fazer diferente. Um projeto, ele é resultado do trabalho conjunto de muita gente. Né? Todo mundo tem muito conhecimento para fornecer, mas principalmente para adquirir ao longo de um fluxo de projeto. Falando, Lucas? Não, achei que está no mudo. Você está falando comigo? Sim, é a milionésima vez que eu faço isso de deixar no mudo e começar a falar. Não, eu só queria te perguntar, assim, se chegar alguma dúvida, a gente deixa para o final não, ou a gente pode trazer caso ela seja coerente? Você já tem alguma coisa para falar? Pois é, já temos duas perguntas Pode sim. Posso colocar aqui? Tu consegue dar uma olhada? Tu consegue olhar aqui na direita também, no caso. Vou colocar essa primeira aqui. Então aí, qual software que a gente utiliza? A gente... São dois momentos, né? Nesses projetos em que a gente é contratado com a modelagem, às vezes o cliente contrata os projetos em 2D, nos contrata para modelar esses projetos, para transformar eles em 3D e para compatibilizar. Então, para modelar, a gente utiliza o Revit e ao longo da modelagem, às vezes, tu já enxerga algumas incompatibilidades. Mas o nosso software mesmo, a gente exporta todos os modelos, cria um modelo único, federado e utiliza o Navis. Mas assim, a gente não tem, para quem tem conhecimento já de alguma coisa de compatibilização, a gente não utiliza o tipo Clash Detection, assim, essas rotinas automáticas do Navis. A nossa compatibilização é bem mais visual, né, porque a parte do tubinho batendo no outro tubinho, assim, na riqueza da compatibilização, ela é, às vezes, uma das menores coisas. Entende? Os exemplos que eu dei antes ali, eles são muito mais amplos. Às vezes até o acesso à vaga, aquela questão de não conseguir acessar uma vaga. Isso não tem nada batendo em nada. Tu até pode criar um volume, né, e criar uma regra para ele identificar isso. Mas a gente utiliza basicamente o Navis mesmo para avaliar, para compatibilizar, né, para manusear os modelos. Perfeito. Eu vou ter uma outra pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar ela para algum outro momento, só te explicando, tá? Ontem a gente teve uma palestra muito bacana sobre Lean Construction, e daí falava sobre BIM e tudo. Foi uma coisa bem futurista, assim, visão para o futuro quase. Daí o cara até trouxe o Construction 4.0. Quem fez essa última pergunta foi a Gabriela Rosa, e o Anderson Oliveira fez a outra aí. Daí tu já pode dar uma lida aí na pergunta do lado, no caso. E daí, quando tu achar conveniente, tu pode falar, vamos ler aquela pergunta ali. Eu também não quero interromper o fluxo do teu raciocínio. Tá, ok. Vou continuar e depois eu coloco essa junto. Acho que até mais o que eu vou botar no final ali dos slides combinam mais com a última pergunta. Mas agora eu já vi aqui nos comentários como é que eu faço para olhar isso. Só continuando as etapas do projeto, né, que eu comentei ali do cronograma, que isso também depende de cada coordenador, né? Então, assim, não de cada coordenador, mas de cada empresa, né, de coordenação. Então, a gente está trabalhando com esse fluxo de estudo preliminar, de projeto executivo, detalhamento e liberado para obra. É claro que isso varia de acordo com a necessidade do empreendimento e com a necessidade do cliente. Né? Então, aqui, só para, assim, bem de uma maneira rápida, assim, o estudo preliminar. O que a gente discute em estudo preliminar? É basicamente consolidação da arquitetura e da estrutura, né? Ter certeza de que o conceito da arquitetura está validado já pelo cliente, que os pilares está tudo certo, que o lançamento da malha estrutural está aprovada, que a gente consegue validar os espaços da arquitetura, as vagas de garagem. E as instalações, elas funcionam como consultorias nesse momento. Elas não fazem plantas, não fazem nada nesse tipo. Já no anteprojeto, a gente está falando bem de verdade de projetar, né? Todo mundo emite modelo, emite planta, entrega todas as necessidades e informações do projeto, elas precisam ser consideradas nessa fase. Né? A gente documenta as informações essenciais aqui.
A gente não quer ter, depois da etapa de anteprojeto, novas informações. Todas as informações, elas precisam entrar nesse momento. E é onde acontece, assim, o trabalho braçal grande da compatibilização mesmo. Já no executivo, a gente considera em que a gente não tem novos inputs, a gente não tem informações novas no processo. Aqui a gente precisa dos memoriais descritivos, das especificações técnicas, né, a documentação padrão, planta baixa e corte, precisa ter bastante riqueza de detalhe, informação. E na parte de detalhamento, a gente já considera que as disciplinas podem trabalhar em paralelo. Então, aqui é o momento que a arquitetura vai lá e começa a trabalhar um monte de detalhamento que ela tem para fazer, estrutural começa a detalhar todas as suas armaduras, isso às vezes toma um tempo maior. E o liberado para obra é basicamente para formalizar, né, uma formalização da liberação dessa documentação para execução por parte do projetista. Sobre o sequenciamento das disciplinas, né, que eu comentei antes, é algo muito, muito fundamental, porque assim, compatibilização parece um universo muito, muito mais interessante, muito mais divertido, assim, do processo do que coordenação, né, coordenação é uma coisa mais burocrática, mas eu considero que quanto melhor a coordenação dos projetos, menor é a necessidade da compatibilização, ela vai ser sempre necessária, na minha opinião, mas ela se torna menos impactante, a gente tem problemas menores, se a gente garantir uma coordenação eficiente. E o que eu chamo de coordenação eficiente? É definir muito bem o cronograma e os prazos, e é definir muito bem o sequenciamento das disciplinas. Então, por exemplo, eu vou ter uma arquitetura bem definida, e daí eu vou passar para o projetista estrutural avaliar. Ok, arquitetura e estrutura estão bem validadas, eu vou passar para os complementares. E por que eu separei aqui em 2 jogos de complementares? Porque existem as disciplinas que dão as necessidades e algumas disciplinas que contemplam essas necessidades. Por exemplo, climatização, incêndio, eu listei vários itens desse último projeto que eu estou fazendo, mas, por exemplo, climatização. Climatização vai te dizer onde eu preciso de um ponto de elétrica para o meu equipamento e onde eu preciso de um dreno. Isso, quem vai colocar no projeto para ser executado, tu não vai executar dreno e ponto de elétrica com um projeto de climatização. Tu vai executar dreno e ponto de elétrica com projeto elétrico, com projeto hidrossanitário. Então, quem dá a demanda, no caso aqui o projeto de climatização, precisa entregar primeiro, para só depois o hidrossanitário e a elétrica trabalharem para contemplar esses pontos. Então, esse sequenciamento de disciplinas ele é fundamental para a gente evitar o retrabalho. Né? Então, a gente tem, esse é o fluxo ideal, para só depois, então, ok, tive arquitetura, estrutura, esses complementares certinhos, eu chego, então, na etapa de compatibilização. Ok, mesmo seguindo um sequenciamento super certo, a gente ainda tem coisas, né, se batendo, ainda tem problemas, vai entrar para o relatório de compatibilização. Mas esse sequenciamento foi bem estabelecido. Assim, uma coordenação eficiente é aquela que mantém a transparência nas informações e ela conduz o processo, evitando retrabalhos. Isso, para mim, assim, é um resumo do que eu considero como uma coordenação eficiente. Tá? Porque, assim, se eu tenho uma reunião e eu só tenho um item em pauta que é sobre climatização, eu preciso fazer com que o projetista esteja participando da reunião toda. Eu não posso tratar dele por um e-mail. Às vezes eu acho que os processos de coordenação, eles acabam ficando bem burocratizados, sabe? A gente precisa ter respeito também pelo tempo dos outros. Para mim, um bom coordenador, ele escuta primeiro a necessidade de todo mundo, né? Ele tenta chegar num conceito de como solucionar essa situação. Tá? Sobre coordenação... Opa, acho que eu tirei minha tela, né? Peraí, gente. Vou voltar. Um F5. Foi. Sobre coordenação, eu acho que o que eu queria mostrar com coordenação é que é importante visualizar que o compatibilizador e o coordenador são pessoas diferentes. Podem ser a mesma pessoa, né? Por exemplo, eu sou a compatibilizadora, a responsável pela compatibilização e a coordenadora de um projeto, mas são serviços diferentes, né? São escopos diferentes e cada um tem as suas particularidades. Então, a coordenação ela é um elemento muito, muito fundamental para um projeto avançar. Acho que eu ainda tenho uns segundos, assim, né, Lucas, para mostrar essas minhas ferramentas adicionais aqui. Pois é, eu mandei uma mensagem no private chat ali, mas assim, a gente sempre coloca...
Não, tranquilo. A gente sempre coloca 30 minutos de folga, então pode ficar bem tranquila, pode falar. Tá, ótimo, então. Não é muito demorado aqui. Aqui eu trouxe mais até por uma curiosidade, assim, de algumas ferramentas que a gente acaba utilizando nos nossos serviços. Aí, que nos apoiam nesses serviços principais de compatibilização e de coordenação. A nuvem de pontos que eu comentei lá no início, talvez alguns de vocês já conheçam, mas ele é basicamente um escaneamento, então, de um prédio já existente. Tá? Aqui eu tenho um... Vai correr. Então, o que a gente tem? A gente tem é como se fosse uma estação total, assim, para quem lembra das aulas de topografia, né? E tu vai tirando cenas dos ambientes, né? Enfim, a parte do programa, do software, daí é demais para minha explicação, mas o que basicamente se torna é fazer... Tu tem um modelo cheio de pontinhos, é por isso nuvem de pontos. Então, isso que vocês estão vendo assim meio em verde na imagem, ele é a construção existente, que tipo, em vez de tu pegar num retrofit, numa reforma, ir lá e ficar tirando com trena, né, isso aqui, para daí depois trabalhar em cima da reforma, tu já faz um escaneamento com nuvem de pontos e gera todo um modelo. Então, ele é muito bom para trabalhar com essas vigas, assim, que vocês estão vendo aqui, ó, é desse modelo de nuvem de pontos. Né? Então, ele fez toda a exportação. Enfim, foi bem... A gente começou trabalhando nesse projeto sem isso, não tinha nuvem de pontos, era com um levantamento manual, né, dos projetos, e estava muito errado, nada se batia, um nível estava errado, um nível estava desalinhado com o outro, e daí foi contratada a nuvem de pontos, daí sim se conseguiu fazer se deslanchar na reforma desse hospital. Então é super legal. Quem quiser conhecer mais, então, no caso aqui da Projeto Bem, é a Reise que presta esse serviço. Sobre o 4D, né, que daí eu acho que até envolve um pouco o questionamento ali que a gente teve do Lean Construction, então, né, essa parte um pouco mais de planejamento, de sequenciamento, de puxar as atividades, a gente consegue fazer uso do modelo, né, de uma maneira super interessante com o 4D. Então, até nesse empreendimento, eu sei que teve um estudo sobre isso, né, de avaliar o planejamento da obra com a utilização da modelagem. Então, o que é o 4D, para quem não sabe, é tu tá adicionando a variável tempo ao modelo. Então, tu já tinha o 3D, que era o modelo, e tu coloca mais um D, então, que é a variável tempo, que nesse caso é o cronograma da obra. Vou passar um vídeo. Nesse caso aqui, esse vídeo foi de um trabalho completo, assim, que a gente fez desde escaneamento com a nuvem de pontos até projeto estrutural e planejamento 4D. Então, o que foi possível fazer nesse projeto? Era uma reforma industrial, assim, tinham trocar toda uma cobertura dessa indústria e a gente conseguiu, através do planejamento 4D, identificar lacunas no cronograma da obra. Né? Então, todo esse conceito de puxar as atividades, né, e de otimizar o tempo, ele é fundamental com o BIM 4D. Então, a gente pôde ver o que é o 4D que a gente chama, às vezes vocês veem assim, vem um videozinho final, parece que é só um vídeo, o que eu estou ganhando com isso, né? Fica super difícil de entender. Mas o que importa no 4D é o processo que gerou o vídeo. Não é o vídeo ele é o produto final do 4D. Mas basicamente eu compatibilizo o cronograma da obra. Então, eu consegui identificar aqui que uma grua, eu tinha uma grua que estava parada, passou 2 dias parada e que ninguém viu essa lacuna no cronograma. Quando tu olha aquele project cheio de linhas, é muito difícil tu perceber que tu deixou ali 2 dias de uma grua parada. Mas no 3D que tu vê uma grua parada, literalmente, não está se mexendo, não está fazendo nada, tu vê, poxa, aqui a gente pode aproveitar. Daí o que tu vai lá, tu revê o cronograma, revê as atividades e consegue aproveitar, porque é um equipamento super caro para tu ter parado na obra. Então, assim, otimização de tempo, né, e otimização de cronograma e de obra se agrega muito com o planejamento 4D. E eu vi que alguém me perguntou de quanto tempo leva para fazer o escaneamento da nuvem de pontos, e eu vou dever essa resposta, porque eu não sei. Para mim, aqui na Projeto Bem, eu já recebo o modelo da nuvem de pontos. Eu terei que ver com o Vinícius da Reise, que é quem faz os levantamentos. Eu não saberia responder essa pergunta. Mas
Sim, quem fez a pergunta foi Foi eu tu? lá no Tá, tu caso. pode me mandar um e-mail e eu te respondo ele, é marina@projetabem.com.br, eu te dou essa resposta. Na verdade, qualquer pergunta que eu não souber Sim. responder hoje, pode me mandar um e-mail que eu não sei responder, mas eu sei quem sabe, então tu pode me mandar. O que às vezes é mais importante que saber a resposta, né? Exato, não, eu concordo, exatamente. É que eu ouvi uma lenda aí de que levou umas 2 semanas para fazer o hospital. E, enfim, ouvi por aí 2 semanas escaneando, assim. Não, eu digo um tempo curto, no caso, 2 semanas, e para mim é um tempo, se for 2 semanas, é um tempo super ok para tu fazer um escaneamento. Né? Se tu for parar para pensar o tempo que tu precisa, pensa em uma obra, né, grande, para tu escanear todo um hospital em 2 semanas, quanto tempo tu levaria com uma trena? E depois para botar no projeto, no 2D. E para depois pedir para alguém modelar. Muito mais. Então, eu não sei quanto tempo, mas eu tenho certeza que leva menos do que fazer manual. Não, leva menos tempo, eu imagino. Esse aqui é só um exemplo de realidade virtual, né? Aquela questão do óculos. Ela é mais assim, para alguns clientes, né? Fazer reunião com a visualização da realidade virtual acaba sendo interessante. Então, também é uma das possibilidades de inovação e de tecnologia. Não sei se vocês conhecem o Construteam, mas quem não conhece também convido para procurar nas redes, né? Não faço parte do grupo Simon, mas a gente está bem alinhados, tem uma relação próxima. E a Construteam é super interessante para acompanhamento de obras. A gente utilizou em uma das nossas obras, na obra que a gente gerenciou no Mato Grosso, né, em Sinop, a gente utilizou o Construteam e era super interessante, por quê? Porque o cliente, a gente tinha o responsável, o nosso engenheiro, no caso, em obra, em campo, tá? Mas o cliente, os projetistas, o nosso gestor de projetos aqui, estavam em Porto Alegre. Então, para acompanhar o desenvolvimento da obra, o avanço da obra, foi fundamental. Então, o que vocês veem aqui nessa imagem? Na esquerda, como estava um dia atrás, e assim, 5 dias, e um dia que eu já tenho a capa feita, concretada. Então, eu consigo, e tu vai girando assim, sabe, tipo, da câmera 3D, assim, tu consegue visualizar isso pela plataforma online. Então, o cliente gostou muito, né, de poder acompanhar de longe, mesmo de longe, o avanço da obra. Tu também pode, além de comparar de um dia para uma semana, né, ter o avanço da obra, tu consegue comparar o que estava no teu modelo com o que tu tem na obra. Então, assim, às vezes a própria arquitetura fazia comentários. Ah, eu vi que foi executado, porque a arquiteta tinha acesso ali à plataforma. Ah, eu vi que foi executado de um jeito, eu acho que não era bem assim. Tipo, tu gerava apontamentos, né, dentro da própria plataforma. O ConstruFlow, para quem acompanha o Projeto BIM há mais tempo, talvez conheça o BIM Web, né, que então nasceu dentro da Projeto BIM, foi um desenvolvimento próprio de plataforma de relatório de compatibilização. Tudo aquilo que eu comentei sobre compatibilização antes, a gente gera na nossa etapa de compatibilização um relatório, que originalmente, assim, né, várias empresas, eu imagino que ainda trabalham desse jeito, tu gera às vezes uma planilha de Excel, dizendo filtrável ali, tenho essa dessa disciplina, essa prioridade, esse é o problema, põe umas imagenzinhas. O que a Projeto também fez foi transformar isso em uma plataforma online virtual que se chamava BIM Web. Tá? Então, a gente trabalhou por muito tempo com o BIM Web, e agora o BIM Web ele foi incorporado à ConstruFlow. Então, é uma outra empresa, assim, a gente pode considerar que a ConstruFlow é um spin-off assim, da Projeto BIM. O BIM Web saiu de dentro da Projeto BIM e agora ele se chama ConstruFlow, que eu também convido vocês para procurarem mais a respeito, porque hoje ela está prestes a lançar muito mais funcionalidades, né, e não apenas ser uma plataforma de compatibilização, né, e de emissão de relatório, mas sim algo que vai nos ajudar a gerenciar projetos mesmo. Tem toda a parte de coordenação. Então, só para ter esse exemplozinho aqui do que seria, de como seria um relatório de compatibilização, essa é a cara que ele tem. Então, aqui eu consigo ver quando que o apontamento foi criado, quem criou, o local dele no empreendimento, qual a prioridade, a disciplina. Coloco ali uma descrição, nesse caso aqui tinha uma viga que estava batendo na esquadria. Né? Então, precisava que a viga subisse para não atrapalhar a minha esquadria, se isso fosse possível, né? Senão a esquadria tem que mudar. Então, e a gente tinha aqui na lateral, é como se fosse um chat, assim, fica quase uma rede social esse ConstruFlow aqui. Daí o projetista vai lá e diz, sim, vai ser feito na próxima alteração de projetos. Daí eu vou lá, reviso, realmente foi arrumado, dou o apontamento como resolvido.
Então, eu, com uma plataforma dessa, em vez de ter relatórios de e-mails sendo mandado periodicamente, tu tem transparência no processo, né? Porque todos os projetistas têm acesso a todos os problemas do empreendimento e tu consegue ter essa troca ali em tempo real, né? De comentários, vamos, eu acho que é assim, e tu não fica com aquele monte de e-mail sendo trocado, tu esquece de copiar um, daí a pessoa não viu, e daí tu perdeu o arquivo que tu mandou semana passada, pois é, mas aqui foi pro meu spam. Não tem isso, é uma plataforma online onde todo mundo tem o seu acesso. Eu tô rindo das perguntas aqui. Deixa eu só deixar aqui na minha... Agora eu vi que entraram várias perguntas, eu vou tirar meus slides aqui e tentar responder elas, então. Tu pode tirar, na verdade, né, meu slide? Mais ou menos, na verdade. Foram, deixa eu ver, vamos começar por essa aqui. Cara, eu adoro as perguntas do Anderson. Vamos lá. Então, exato, essa questão ali talvez não tenha tanto conhecimento assim para responder quanto o Lean Construction, né, mas eu considero que essa questão de fazer a questão puxada, né, da obra, né, que é aquela questão do planejamento 4D, né, atrelado, eu acho que é ali que a gente tem todo esse ganho. Ok, o processo do BIM, ele já nos permite rever toda a questão de fluxo, né, mas quando a gente coloca ali o 4D, é onde a gente vai estar realmente olhando o cronograma, onde a gente vai estar avaliando todas as possibilidades, né, que a gente tem ao longo desse fluxo de projeto e de cronograma. Então, eu não sei, assim, qual é o que ela acha do Naves hoje de compartilhação. Peraí, perdi aqui. O que eu acho do Naves? Né? Duas perguntas. O que eu acho do Naves na compatibilização de projetos? Assim, para mim, o Naves, a maneira como a gente usa, ele é um visualizador, entende? Ele, claro, ele me traz uma série de possibilidades, né? Inclusive a parte do planejamento 4D, a gente usa o Naves para linkar ali o cronograma, ele nos dá possibilidades, mas que também eu sei que tem gente que utiliza o Solibri, por exemplo, né? Então tem outras possibilidades. Eu não sou apegada ao software, né? Não acho que ele me traga tantas... É o que a gente está acostumado a usar aqui na Projeto BIM, né? do Naves, mas tu consegue os mesmos retornos em outras plataformas. Como eu comentei antes ali, eu não utilizo Clash Detection no Naves. Eu acho que isso, às vezes, as pessoas se apegam nisso, assim, de criar assim, ali as rotinas e das conferências automáticas de compatibilização. Eu não acho que é aí que mora o diferencial da compatibilização. Inclusive, a gente nem utiliza para isso. Mas eu acho uma ferramenta leve, né? Para mim, o diferencial do Naves é que o canteiro de obras tem um Naves Freedom ali, que não paga nada, e ele consegue visualizar o projeto e manusear o projeto, e é isso que faz toda a diferença. Eu não tenho... O Revit, ele é muito pesado para isso, tu não vai querer ter uma licença de Revit para visualizar o projeto, por exemplo. Mas tem uma série de outros visualizadores, eu gosto bastante do Naves. O Naves Freedom, ele é gratuito? Sim, é um visualizador. E assim, tu não consegue salvar viewpoints, assim, tu tem limitações nele, assim, de gravar coisas. Então, assim, tu já precisa pegar um arquivo de Naves pronto. Se for entrar em tem as extensões ali. Se eu tô com Naves, eu vou no meu Revit, eu exporto de cada um deles um NWC do Naves, eu abro um arquivo de Naves, eu vou lá, importo todos esses NWCs e crio um NWF. Esse é meu arquivo ali, mãe, digamos assim, do Naves. Mas eu consigo salvar ele numa extensão, que se chama NWD, por exemplo, que ela consegue abrir num Naves Freedom, entende? Porque é o que a gente manda para os clientes e para ser usado no canteiro. Então, eu gosto do Naves, eu acho ele, assim, um software bem completo para o que a gente precisa. Então, assim, mas não precisa dizer assim, a compatibilização de projetos é feita no Naves. A compatibilização de projetos é feita pelas pessoas que estão avaliando, que estão utilizando Naves nesse momento. Mas às vezes eu estou modelando e estou enxergando tanta coisa igual ali no Revit, eu abri o Revit para olhar uma coisa e eu vi ali também. Então, assim, eu não me apego a software, né? Então, eu acho que... Mas ele é um excelente programa, caso alguém esteja querendo aprender mais a respeito. Pois é. E cada projetista também tem a sua metodologia, né? Então, é importante... Exato. Cada um com a sua cultura aí. É importante não se apegar realmente ao software por isso também, né? Para evitar que tu tá segregando ali, só esse aqui que é bom. Sim. Vamos lá para...
Essa aqui é bem interessante. Para quem quiser seguir na área de projetos, quais seriam os teus conselhos? De pessoa experiente, sócia da Projeto BIM? Exato, a pessoa já com muita bagagem já. Não, tô brincando. Mas até essa questão de experiência e bagagem, né? Por um tempo eu pensei, nossa, mas eu recém me formei, né? Às vezes a gente fica com medo de fazer as coisas. Ou até durante a faculdade, né? Tu acha que não sabe nada, mas o que eu aprendi, que eu sei hoje, eu aprendi dentro da Projeto BIM, sabe, pessoal? Se a gente está dentro da faculdade ali ao longo dos semestres, esperando o dia que tu vai aprender aquilo que tu quer aprender dentro da URGS. E não necessariamente tu vai aprender tudo. Quem quiser seguir na área de projetos, meu primeiro conselho seria conseguir um estágio numa empresa que trabalha com projetos. Não sei se essa pessoa especificamente já está trabalhando ou não. Né? E mesmo nas disciplinas da URGS existem disciplinas que trabalham com que tu mexe com projetos, né? Eu me lembro que próprias edificações, eu caprichava nos trabalhos também, né? Tu pode ir um pouquinho a mais do que estão te pedindo e aprender sozinho algumas coisas, né? Mas o meu primeiro conselho seria conseguir um estágio na área de projetos para avaliar o dia a dia. Eu sei que às vezes não é fácil, assim, conseguir até sem experiência, assim. Eu acho que é o primeiro estágio. Não necessariamente tu vai conseguir na área que tu quer, né? Mas vai galgando aí, mudando de estágio, sem se acomodar no meio. Tu aprendeu o que tu tinha que aprender, tu não quer ter futuro naquela empresa, vaza, faz outra coisa, assim, não acho. Estágio é para aprender também, sabe? E se essa pessoa que fez a pergunta ainda não aprendeu algum software, né? Eu acho que é fundamental começar alguns cursos online mesmo, assim, não precisa de nada. Ou, por exemplo, assim, te cobraram algum projeto na faculdade. Faz no Revit já, sabe? Tu não sabe nada, mas faz no Revit. Tu não precisa grandes ferramentas mas tu já vai, assim, tendo aquela afinidade. Eu acho que saber software não é, assim, grande diferencial para ninguém. Né? A própria Projeto BIM, assim, o fato da pessoa... A pessoa tem que ter uma noção de Revit, né? Antes de entrar aqui como estagiário, mas não é isso que vai fazer toda a diferença. Né? Saber ler um projeto é muito mais importante do que a pessoa saber manusear um software, né? Na grande maioria das vezes. Mas saber manusear o software já é um início bem importante. E até porque tu vai ali modelando e tu já vai aprendendo a ler os projetos. Né? Pega os projetos e vai tentando modelar, por exemplo. Então, eu acho que meu conselho é esse. É aprender software, buscar as disciplinas, as poucas, infelizmente, que temos na URGS que tratam de projeto e sempre fazer mais do que estão te pedindo e conseguir um estágio. Esse é o principal. Boa. Casa até com a nossa próxima pergunta, tu sabe muito bem qual. Aí, né? Mas eu achei muito legal que tu falou dos cursos online, assim, sabe? Tipo, eu aprendi bastante coisa pelo YouTube, tem, cara, tanto curso gratuito que é uma coisa, assim, ó, absurda. Revit, assim, cara, o cara faz um Revit avançado no YouTube tranquilo, assim. Tranquilo, não, eu acho que não precisa pagar um curso, assim, não precisa... É que tem gente que não consegue, né, ter ali a disciplina de fazer online, né, que precisa de algo mais certinho. Tudo bem, também é uma possibilidade. Mas ainda mais agora, né, que tá tudo online, então acho que aproveita e vai no gratuito mesmo. No YouTube tem bastante coisa para aprender, bastante mesmo. Próxima pergunta. O pessoal tá... Isso aí, em primeiro lugar, tu segue a Projeto BIM no Instagram, tá? E daí, quando tiver uma vaga de estágio, tu manda o currículo que a Marina vai avaliar junto com todo o restante da equipe. Mas até lá, até o dia que abrirmos seleção, continua seguindo as recomendações da pergunta anterior, né, que era de quem quiser seguir na área de projetos, quais meus conselhos, também é os mesmos conselhos para conseguir um estágio na Projeto BIM. Mas é só isso. Não temos que seguir. Mas segue a Projeto BIM no Instagram, que é lá que a gente vai botar quando tiver vaga de estágio. Isso aí, alguém já botou aí, ó. É isso aqui? É isso aí. Segue a Projeto BIM lá. Perfeito, eu procurei ali. Tá, muito bem. Obrigado, Lucas. Tranquilo. Temos mais uma pergunta aqui, no caso. Eu peguei ali da Deutsche. Gabriela Rosa que fez essa pergunta. Vamos lá. Tu acredita que é importante fazer uma especialização em gestão de projetos?
seguir na área? São coisas de também, mais a parte de gestão de projetos estaria mais voltada, na minha opinião, à parte de coordenação de projetos, né, e não tanto compatibilização, né, volto a falar dessa diferença de universos. Eu, particularmente, não tenho nenhuma especialização, né, então eu simplesmente me formei em engenharia e trabalho na Projeta BIM. Eu acho que a gente tem muito a aprender nas especializações, eu tenho planos de fazê-las, pensar no mestrado e em especialização, eu acho que qualquer curso agrega. Mas, em compensação, eu sinto que faz muito mais diferença tu já ter vivenciado os problemas daquilo, tu já ter vivenciado no teu dia a dia e depois tu fazer a especialização, entende? Senão tu começa na teoria. Tu começa... Ok, eles te deram na especialização um monte de ferramentas, mas tu não faz a mínima ideia onde usar, porque tu nunca precisou delas no teu dia a dia. Né? Então, assim, eu já passei, tô aí nesses 3 anos de Projeta BIM, em uma série de dificuldades assim no mundo de gestão de projeto, de coordenação, né? Então eu sei onde estão as minhas dores. No momento em que eu fizer uma especialização de projetos, eu vou conseguir receber aquela teoria e pensar, vou aplicar nessa parte aqui, aquele problema que eu tive eu podia resolver com essa solução. Então eu acho sim importante fazer especializações. Importante também avaliar, né? Tem muitas especializações surgindo, assim, avaliar o quanto é uma boa especialização, mas eu acho que sim, que vale a pena. Mas se tu puder trabalhar um pouco antes na área, para entender quais são os reais problemas que tu pode resolver com o que tu aprender na especialização, acho que faz toda a diferença. Perfeito. Vamos verificar se tem mais alguma pergunta. Não, acabou aí as perguntas. Isso aí. No caso, para quem quer seguir na área de projetos, quais seriam os conselhos sobre o Lucas Teles? Como eu consigo um estágio, eu vou deixar ali em off. Deixa em off aí, né, para não entregar a pessoa. Claro. Então, beleza. Mas é isso, eu fico bem à disposição. Tá bom, Marina. Tem algumas considerações finais para fazer antes da gente encerrar nossa palestra? Não, na verdade, assim, basicamente o que eu já falei nessas últimas... Não, né, mas começa a falar, então eu tenho. Mas basicamente o que eu comentei agora nessas últimas falas... É isso, também até para quem está nos escutando e que ainda não se formou, né, que está que está na URGS ainda, talvez tenham a sensação de que o conhecimento nunca chega, sabe? Os semestres vão passando e eu não estou aprendendo, eu não estou... E sente uma certa impotência, assim, um certo medo com o mercado de trabalho, sabe? E eu cheguei no final da faculdade bem desacreditada ali, de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na engenharia? E apareceu o estágio na Projeta BIM e deu tudo certo, mas a gente também tem que ir atrás, sabe? Não esperar que a gente vai aprender tudo na faculdade. E é um pouco difícil para os nossos professores e para a URGS também seguir exatamente no mesmo ritmo do que está acontecendo de tecnologia, né, e de inovação. Então, às vezes, é a gente que vai levar para dentro da universidade a novidade e não o oposto. E eu acho que a gente tem que encarar isso como um processo natural, e não esperar que os nossos professores, né, e que a universidade nos traga isso. Vamos a gente levar para dentro da faculdade o que a gente conhecer de inovação. Né? Tem muita informação na internet, tem muita informação em palestra, tem muita informação online, e acho que faz parte do nosso diferencial também como alunos, quando a gente está dentro da universidade, levar esse tipo de conhecimento. Então, se o teu professor não te pediu para usar um software diferente, usa e apresenta tu para ele, né? Ou apresenta o teu trabalho de uma maneira diferente que os teus colegas também vão poder aprender com isso. Então, eu acho que a gente tem bem mais responsabilidade do que a gente acha que tem sobre o nosso próprio aprendizado. É assim que eu finalizo. E eu estou à disposição para quem quiser, eu já deixei meu e-mail ali, que é basicamente marina@projetabim.com.br. Se alguém tiver alguma outra dúvida, que não quis perguntar por aqui, pode me enviar. Ele está aí no último slide? Não tá. No e-mail? Não. Só tá aqui na minha voz. Mas é só meu nome, gente, @projetabim.com.br. Tem que dar para decorar esse. Marina.cash. Não, só meu nome, só Marina. Marina. Não, se fosse meu sobrenome eu teria que escrever, que eu acho que é meio difícil. Mas é só Marina. Então tá. Marina, em nome da SEMAC, das engenharias e da SEMAC da Engenharia Civil,
Queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Tu foi muito solícito em todos os momentos. E a gente ama esses conteúdos, principalmente o pessoal do Cecive. Tá bom. Espero que os participantes também tenham gostado bastante. E dou por encerrado aqui a nossa palestra. Vou encerrar aqui a transmissão. Tá, muito obrigada, pessoal. E novamente, qualquer coisa que a PJ também quiser palestrar aí no Cecive, aí estamos aí à disposição. Tá, a gente tá sempre disponível. Tá? Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.